Graça e paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem vos fala é o capelão pastor Pedro Santos. Estou agora falando com futuros capelões, futuras capelãs, isso da nossa instituição Unicarge. Então, minha gente, hoje estou aqui para lecionar você a capelania hospitalar. Preste bastante atenção, observe todos os pontos. Se você tiver dúvida, me procure na próxima aula que a gente tiraremos suas dúvidas. E outra coisa, meu irmão, eu sei que você é o maior investidor do teu ministério, porque ninguém crê no seu ministério mais do que você. Então, meu irmão, parabéns, parabéns, parabéns por você investir no que Deus te deu. Essa capelania vinda da Unicarge, União dos Capelões e Juiz de Paz Internacional, é uma instituição seríssima. Então, vamos dar início à nossa aula para que nós possa ter um bom aproveitamento em todos os ensinamentos dessa capelania hospitalar. Amém? Vamos aqui. Deixa eu só verificar aqui o slide. Esse que está fardado aí, né? Esse que está fardado é o pastor Alex Martins. Ele é o pastor presidente da Unicarge, né? E outra coisa, ele foi formado em São Paulo, na instituição de cabos e soldados da Polícia Militar. Ele nos orienta a dar o melhor ensinamento a vocês. Então, não tire atenção nesta aula. Não assista essa aula sem Bíblia. Não assista essa aula sem caneta, sem caderno, porque você tem que anotar, né? Hoje, eu e você somos capelões, futuros capelões. Vocês são futuros, sou capelão. A Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, nos favorece a exercer a capelania hospitalar em qualquer hospital. Nós somos pessoas credenciadas, pessoas oficializadas pelo governo federal. Essa lei nos assiste, nos dá o direito de exercer a capelania. A CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, reconhece a capelania como profissão. Meu irmão. Reconhece como profissão. Então, entenda o que você está hoje assistindo, aprendendo e demonstrando, não só para você, mas para o teu próximo e também para Deus, o quanto você está se capacitando. Se eu chegar em casa e ver meu filho estudando, eu fico alegre, feliz. Agora imagina Deus vendo o seu filho estudando, se qualificando, se profissionalizando. Eita glória, imagina a alegria, né? Então, vamos dar início ao nosso slide, né, do nosso curso, né? Amém? Capelania hospitalar. A capelania hospitalar é aquela realizada nos hospitais e nas casas de saúde públicas ou privadas. Ao visitar um enfermo no hospital, é como se estivéssemos visitando o próprio Senhor Jesus Cristo. A sua palavra diz o seguinte: estive enfermo e me visitastes. Se eu fui visitar, então, com certeza, você chamado dessa forma por Deus. Sempre que fizeste a um destes, meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim fizeste. E ele diz ainda mais, nesse texto lá em Mateus, que entrai pela porta, benditos do meu Pai, para um reino preparado antes que a fundação do mundo existisse, porque eu estive enfermo e foste me visitar. Se a gente faz isso
a gente está fazendo para Deus. Então, jamais vá a um hospital para se engrandecer, porque toda a honra e toda a glória é de Deus. Toda a honra e toda a glória é dele. Você é apenas o instrumento dele. Você é apenas o filho dele. Você é apenas o servo dele. Amém? Você não é um funcionário de Deus. Você é um servo dele. Meus amados irmãos, é sério. Deixa eu contar aqui uma experiência hospitalar. Antes de eu passar para esse slide, deixa eu voltar novamente. Muitas vezes, quando eu ou qualquer pessoa que for visitar um enfermo em um hospital, a gente acha que está fazendo algo grandioso. Mas o pior que é verdade, irmão. Não é grande nem grandioso, não. É infinitamente grande aos olhos do Pai. Se Deus permite que eu e você se capacite para levar o evangelho para aquelas pessoas que estão necessitando, muitos deles ali aprisionados pelo demônio, pelo inimigo, muitas vezes ali até profissionais de saúde precisa da tua visita. Vamos dar continuidade ao nosso slide, senão eu vou contar essa história, vai demorar muito. Essa história fala eu e outro rapaz, que no início ele queria bater fotos, mostrar para todo mundo que ele faz isso. Sim, você pode registrar, porque você tem que mostrar para todos que você está fazendo o ID do Senhor. Não por demagogia, não por engrandecimento, mas sim para encorajar aquelas pessoas que não têm aptidão para visitar pessoas em hospitais, em presídios, em escolas, em outras instituições. Mas você mostra para incentivar as pessoas, não para se engrandecer. Amém? Glória a Deus. O que é capelania hospitalar? O ministro de capelania hospitalar evangélico é a prática do amor por Cristo pelo próximo. É a prática do amor por Cristo e pelo próximo. É um serviço que visa dar assistência aos enfermos em vários estágios. Nos diversos estágios hospitalares, ou seja, nos hospitais, nos diversos hospitais, diversos locais. Porque no hospital não tem só UTI, não tem só emergência, ambulatório, não. Tem os corredores, tem os balcão, tem as salas dos médicos. Sim, você é capacitado a entrar em todos os lugares, porque você está se qualificando para entrar em lugares em que ninguém pode entrar, a não ser você, certo? Não por engrandecimento, mas sim por você estar fazendo o ID do Senhor. Porque a partir do momento que você vai entrar ali é porque Deus está permitindo você entrar. Você está sendo qualificado para isso. E Deus diz: tu farás milagres maiores do que eu, se tu creres. Mas não tomando o lugar de Deus, mas sim sendo servo, ferramenta, usado por Deus. Glória a Deus. Visitando, auxiliando e evangelizando, confortando. Olha, presta atenção. Quando falei confortar, porque tem pessoas que não procuram confortar aquele enfermo, fala mais do que o próprio enfermo, né? Lá na frente vocês vão ver. E ministrando os recursos da fé, da palavra de Deus. Então, capelão, como eu disse na primeira aula de introdutória, tem que ter Bíblia no coração e na cabeça. Tem que ter fé. Fé, meu irmão, é fé mesmo. Capelão, ele tem que se consagrar. Exatamente. Depois,
o capelão ele tem que se santificar. Qual é a diferença da santificação e da consagração? A santificação, você está se limitando totalmente, deletando da sua vida o pecado. E a consagração, você está se consagrando para aquele feito que você vai fazer. Eu procuro me santificar, mas me consagrando. Para mim visitar um hospital, eu tenho que me consagrar, gente. Eu tenho que orar, falar com o Senhor, pedir proteção. Lá na frente, nos slides, vocês vão ver o que eu estou falando. É sério. Amém? Vamos lá. Missão da capelania hospitalar. A capelania hospitalar tem como missão atrair... Perdão, gente. Deixa eu só baixar aqui a minha foto. Colocar aqui mais no lado, né? Pronto, melhor. A capelania hospitalar tem como missão atuar nos hospitais através de voluntários. Olha, voluntários. Tá vendo a palavra voluntário? Mas são voluntários capacitados que levam o amor, o conforto, a esperança aos pacientes, aos familiares, aos profissionais de saúde, como eu acabei de falar, apresentando a fé cristã através do atendimento espiritual e emocional, social, recreativo, educacional, sem distinção de credo, raça, sexo ou classe social. Tem pessoas que vai visitar no hospital e diz assim: não vou visitar porque aquele dali é macumbeiro, porque aquele dali é espírita, porque aquele dali é de outra denominação, porque aquele dali não quer saber de nada da vida, porque aquele dali é um drogado. Não, vocês têm que ter esse coração cheio de amor, para não ter distinção de credo, de raça, de sexo. Não vou falar com aquela pessoa porque ela é homossexual. Não! Você tem que evangelizar. Você está ali para fazer o ID do Senhor. Se Deus te colocar naquele lugar, é para você fazer o trabalho dele com perfeição, com qualificação. Amém, meu irmão? Então, a missão da capelania hospitalar é essa. É essa. Agora, eu fico pensando, o que está faltando para todos estar visitando o hospital? Tem a capelania, irmão. O governo, não só o governo, mas pessoas que estão na direção, na frente de uma instituição, muitas vezes deles, da vontade deles, eles não querem que o Cristo seja levantado nas suas instituições. É sério, irmãos. Vamos lá. O impacto da fé sobre a saúde física e mental. Olha, veja bem. Foi colocado... Desculpa, estou um pouco gripado, mas tá bom. Foi colocado na nossa apostila essa pesquisa. Agora preste atenção. Observe. Pesquisa científica tem sido publicado reafirmando o impacto sobre a fé, sobre a saúde física e mental das pessoas que têm fé e frequentam uma comunidade religiosa. Presta atenção, meu irmão, como é sério. Nesta pesquisa, torna-se evidente que o grupo dos cristãos ocupa o centro das respostas favoráveis. O que nos faz lembrar que muito além da fé, na fé, está pessoas. Essas pessoas têm, olha, presta atenção. Essas pessoas, elas têm em Cristo a resposta para a sua vida. Sendo ajudados e sustentados por Ele. Eita!
Eita, glória a Deus, aleluia. Em todos os momentos. O Dr. Haroldo Crane, psiquiatra, geriatra e pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, concluiu em seus livros que as pessoas que têm fé em Deus e frequenta regularmente uma igreja e cultiva um bom relacionamento com Deus, apresenta os seguintes resultados. Vocês prestem atenção. Melhor encorajamento ao tratamento médico. Presta atenção. Melhor aceitação ao tempo de hospitalização. Aumento da imunidade orgânica. Pressão arterial mais estável. Menos problemas estomacais e de colo. Menores índices de ataque cardíaco. Menor tempo de recuperação de cirurgia. Menos dor. Níveis mais baixos de estresse. Menores índices de depressão e ansiedade. Maior autoestima. Menores níveis de ansiedade e etc. Olha aí como é maravilhoso. Eita glória. Isso é verdade, irmãos. Como se portar um capelão no hospital. Eita glória. A instituição hospitalar busca a cura física do paciente. É necessário que o capelão respeite o ambiente e a estrutura do hospital. Isto é, o capelão deve trabalhar dentro das normas estabelecidas pelo hospital. Ah, pastor, mas eu sou capelão, eu posso... Não. Todo e qualquer capelão é obediente. Se existe uma autoridade, é porque foi constituída por Deus, não pelo homem. Então, vamos ser obediência. Vamos participar do alfabeto, do ABC de Deus, que é obedecer. Amém? Obedecer às normas. Se existem normas, é para ser cumpridas. Se existem normas, é para ser respeitada. Tá bom? Como evangélico, a Constituição brasileira nos dá direito de... Olha, presta atenção. A Constituição, a Lei 9623, ou 9.623, parágrafo 5, inciso 7, nos dá esse direito de atender os doentes. Porém, esses não é um direito absoluto, isto é, devemos fazer nosso trabalho de forma que não atinja os direitos dos outros. Bom, gente, aqui é sério. A Lei 9.623, parágrafo 5º, inciso 7, nos dá o quê? Isso aqui é a lei brasileira, da Constituição brasileira. A lei federal que nos dá o direito de entrar em qualquer instituição é a 9.982, de 14 de julho de 2000. Esta é a lei para o capelão. E a Constituição brasileira nos dá o direito, através dessa outra lei da Constituição brasileira, 9.623. Então, meu amado, você deve fazer de forma que não ultrapasse os direitos dos outros. Eu estive em uma instituição no qual um paciente estava mencionando a sua dor, seu problema físico, sua enfermidade, e que o médico disse que tinha que fazer umas sessões de quimioterapia, de radioterapia, né, e fazer uma situação de limpeza. Aí chegou uma pessoa lá e disse: não, aconteceu isso com o meu irmão, eu só fiz isso. Ou seja, você é o capelão, você não é o médico. Você é um capelão. Então, jamais ultrapasse
a autoridade daquele médico. Se ele deu o diagnóstico, então fique tranquilo. Não ultrapasse, não dê diagnóstico que você não é médico. 2, gente. Em hospital existe enfermidade para a morte. Mas também existe enfermidade para a cura. Amém? O capelão deve tomar cuidado para não desrespeitar nas pessoas enfermas. Perdão, gente, que eu estava lendo outro slide aqui. O capelão olha, presta atenção. O capelão deve tomar cuidado para não despertar nas pessoas enfermas falsa esperança. Tem gente que diz assim: olha, eu não aceito Deus, que essa pessoa tem que ser curada agora, ela vai ser curada. Não faça isso não, meu irmão. Não dê falsas esperanças. Se você for orar para pedir cura àquele enfermo, e Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga cura para essa irmã, para esse irmão. Mas se for a tua vontade, não a minha. Se for da tua vontade, cura. Mas não jamais, irmão, não se preocupe não. O Deus que eu creio já te curou. Não faça isso não. Amém? Ele deve levar uma palavra de fé e esperança em Jesus Cristo. Mas nunca alguém será curado em nome de Deus por você. Tem que ser a vontade de Deus, não a tua. Amém, meu irmão? O capelão deve respeitar a visita dos outros grupos, sim. Lá tem outros grupos de capelões, tem outros grupos de evangélicos ou até católicos lá também. Amém? Mas você deve respeitar. No ministério da capelania não há lugar para disputa ou conflitos. Se você puder ajudar, você ajude. Amém? Glória a Deus, aleluia. 5º, o capelão deve saber utilizar os instrumentos que Deus lhe deu. A oração, a palavra e a fé. A oração, meu irmão. A palavra do Senhor e a fé. Então procure ler a Bíblia. Procure ler o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? E ore. Interceda, peça ao Senhor. Peça ao Senhor orientação dos altos dele, orientação dele, para que você vá fazer a obra dele naquele lugar. 6. Um ponto muito importante para o capelão é aprender as normas e regras do hospital para se visitar os enfermos. Se você for visitar um hospital, procure saber como é lá no hospital. Procure saber a entrada, a saída. Procure saber aonde ficam os toaletes. Isso. Procure saber como são as regras ao entrar em um determinado local. Procure saber. Amém? Como capelão, olha. Como capelão, o que devo fazer na visita hospitalar? A. Apresentar-se adequadamente. Meu amado, instituições de capelania, existe essa camisa, existe o distintivo. O distintivo, ele destrava, né, a visão da pessoa, é o gatilho da autoridade. É aonde você vai se produzir para quando entrar em um determinado estabelecimento, ele vê, vixe, aqui dele é uma autoridade, ele é um capelão. Atrás da camisa tem o nome capelão. Ou então, se você não tem a camisa, não tem o fardamento, vá bem alinhado, barba feita, cabelo penteado, cheiroso.
É cheiroso. Não perfume forte, aquele perfume de dar dor de cabeça, mas um perfume suave, porque você está entrando em um hospital. Amém? Está preparando para enfrentar estas circunstâncias adversas, pois o doente pode apresentar sintomas tais como frustrações, ansiedade, dor, desespero, problemas emocionais ou de religiosidade. Você tem que entender, irmão, que um doente, ele passa por várias situações mentais. Medo, frustração, dor, desesperos, problemas emocionais. Às vezes ele é muito religioso. Não quero nem falar com você não, porque você é crente. Tá entendendo? Então, você deve sempre saber que você vai enfrentar essas circunstâncias. Mas nunca desista, persista. Uma vez eu fui visitar uma paciente, era muito católica. No entanto, ela disse: eu não quero falar com você. Eu não sou crente, sou católica. Tá bom, senhora. Mas eu posso orar pela senhora? Não, pode ir embora. Eu saí, respeitei a decisão dela. Depois voltei. Tudo bem, só tá precisando de alguma coisa? Eu disse que eu não quero falar com você, mas eu estou perguntando se a senhora tá precisando de alguma coisa. Água, né? Tô precisando de água. Fui lá, peguei um copo com água, dei pra ela, que eu perguntei primeiramente às enfermeiras o que eu poderia dar a ela. Ela disse: água. Aí dei água a essa paciente. Ela: muito obrigado, você é muito gentil. Aí a pessoa que estava do meu lado, que era o outro capelão, disse: olha, Deus tem uma palavra para a senhora. Eu posso falar? Não custa nada, vai, fala. Preguei. Nós louvamos bem baixinho, oramos, e com 4 dias deixei simplesmente informativo lá no balcão das enfermeiras. No dia que ela fosse sair, ela me avisasse. E com 4 dias ela recebeu alta. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, meus irmãos. C. Respeitar os espaços de outros enfermos ou visitantes. Foi falado lá na frente. Levar sempre. Olha, você tem que lavar sempre as suas mãos. Sempre as suas mãos. E levar sempre. Aqui fala, levar sempre para deixar com as pessoas atendidas, folhetos e de literatura. Não é dessa forma. Eu errei aqui na digitação, gente, me perdoe. É levar sempre folhetos e literatura para os enfermos lerem. Que eles pedem muito. Eles pedem muito. Sempre obedecer às normas dos hospitais em suas visitas. Lembrar que o paciente tem as suas necessidades. Ouça o paciente. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você está apto a escutar mais e falar menos. Amém? Vamos lá. O capelão vai ao hospital em nome de Jesus. Portanto, deve demonstrar sempre amor, carinho, levar conforto, confiança e esperança. Nunca ser aquele capelão cara fechada. Sempre mostra os dentes um pouquinho, não faz mal não. Um sorriso é muito bom em um ambiente desse. Tomar sempre cuidado para evitar contato com um doente contagioso. Ou seja, contato com uma doença contagiosa também. No meu outro slide aqui diz que contato com um doente contagioso. Mas com doenças contagiosas, sempre cuidadoso para não ofender aquele doente que está com uma enfermidade contagiosa. Exemplo, você está lá, tem um paciente com HIV. Ele já tem aquele sentimento de rejeição da população. E você sabendo que ele tem HIV, aí não, vou visitar esse doente não, ele tem HIV. Não, irmão,
faça o ID do Senhor, sem distinção. A pessoa está com pneumonia, antes de você entrar nessa sala, você pergunta como é que está o paciente. Você tem que entrevistar os enfermeiros antes de você visitar o determinado paciente. Aí, se tiver com pneumonia, você vai usar uma máscara adequada, uma roupa adequada. Amém? Sempre que possível, aproveita a capela dos hospitais e realiza um trabalho evangélico. Um trabalho evangelístico ali, um trabalho que você vai mostrar para aquelas pessoas que estão ali, passando por dores familiares. E você vai lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra do Senhor. Ore. Se possível, louve um hino baixinho. A cada visita, o capelão deve avaliar-se e procurar sempre melhorar a sua atuação. Porque às vezes a gente deixa a desejar qualquer coisa. E a gente temos que sempre aumentar um degrau de conhecimento, de acertos, menos erros. Amém? Como capelão, o que devo fazer nas visitas hospitalar? Primeiro de tudo, se estiver doente, não pise lá, viu? Não visite. Se estiver gripado, com dor de cabeça, não vá. Amém? Porque você está indo lá para deixar a palavra do Senhor, não doença. É verdade, gente. Não pise lá que é problema, tá bom? Se tiver um ferimento na perna, no braço, não vá também não, tá certo? Não fale das suas experiências hospitalares. Lembre-se, você é um capelão e não paciente. Às vezes o paciente chega lá com um problema, vai ter que fazer uma cirurgia de vesícula. Aí, não, aconteceu isso comigo, eu fiz isso, aqui, fiz todo esse procedimento. Tá. Não fale. Você está ali para levar a palavra de Deus, não para falar das suas experiências. Não fazer crítica ao hospital ou questionar diagnóstico ou tratamento médico. Lembre-se, você é um capelão e não médico. Olha o que eu falei lá no início. Não deitar ou sentar no leito do paciente. Tem gente que quando chega, se senta, bota logo a mão em cima do leito do paciente. É sério, irmão. Essas são regras, normas do hospital. Não entrar em quartos ou enfermarias sem bater na porta. Porque às vezes estão fazendo um procedimento, o paciente está nu e fica constrangedor. Não só para o paciente, mas para os enfermeiros e para você. E você ainda é chamado a atenção. Por causa da sua educação bastante completa, né? Ou educação, entrar sem bater, né? Não prometer cura em nome de Deus. Já foi falado 2 vezes. Não falar em tom alto ou baixo demais. Procure falar em tom normal. Tá entendendo, gente? Porque às vezes se você gritar dentro de um leito de hospital, tem outros pacientes, né, vão se assustar, ficar assustados nessa situação. Não comente com o paciente as informações colhidas com outro paciente. Isto provoca falta de credibilidade ao capelão. Porque você é um capelão, não um fofoqueiro, irmão. Estou falando isso aqui sério, é sério. Porque às vezes o capelão escuta aquele paciente, chega lá na outra mesa, no outro leito, 2 leitos depois, olha, aquele paciente está passando por isso, aquilo outro. E você está passando o quê? Aí quando você sai, eles ficam conversando um com o outro. Olha, ele falou assim de você. E aí, ele falou assim de você. Então, você não é um leve trás. Você não é fofoqueiro. Você é um capelão. Pacientes terminais. Gente, isso aqui é sério. Ao visitar um doente terminal, temos que tentar descobrir, nos primeiros momentos, em conversa com os parentes, até ouvi-los. Se o paciente está em fase terminal, às vezes ele está consciente, ele está lúcido, ele pode conversar com você. Qual o estado
o estágio que ele está vivendo. Reação do paciente diante da morte iminente. Imagina saber que você vai morrer naquela enfermidade horrível. Agora imagina como é que está esse paciente. Existem os estágios, gente. Existem os estágios e você vai calcular que estágio ele está passando. Olha aí, primeiro estágio, negação. Esta é a primeira reação. Negar que está doente, que pode morrer. Esse é o momento em que a família é desafiada. Está precisando muito de paciência. A família precisa de muita paciência nesse momento. 2. Segundo estágio, revolta. Ele fica revoltado, atribulado. Depois de convencer-se de que é verdadeiramente, que é verdade o que ele está passando, que realmente aquela doença está consumindo ele, está matando ele, a pessoa passa a perguntar: por que eu? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu mereço. É um estágio que a gente vê não só em hospital, mas em muitos lugares, irmãos. É um estágio revoltante para ele, mas para nós é um estágio em que nós devemos orar, pedir para que o Senhor toque no coração e mude essa revolta. 3. Ele começa a barganhar. Eu te escuto se você me tirar aqui dentro do hospital. Eu te escuto se você trouxer um chocolate. Depois de descarregar a sua revolta, ela começa a imaginar se pelo menos pudesse fazer isso ou aquilo antes de partir. Ela tenta negociar coisas com você. É sério, irmão. Não, por favor, faz isso aqui pra mim. Vai, faz. É uma coisa incrível. Se a pessoa não tiver um controle, não tiver um treinamento desse, ela cai. É o momento da chantagem. Ele chantageia você, né? Se fosse você no meu lugar, o que é que você faria? Você não vai fazer isso por mim porque não é você. É sério, pessoal. Meus irmãos, é sério essa situação. 4. Depressão. O paciente se desinteressa por tudo e praticamente se entrega à situação, à doença, à enfermidade. Ela fica sem vontade de viver. Ela não quer tomar medicamento, não quer ouvir ninguém. Mas quando chega um certo estágio, chamado a 5ª posição do estágio, ela tem aceitação. É a aceitação da sua realidade. Daí para frente tudo fica mais fácil, não só para o paciente, mas para os seus familiares e para todos viverem em paz. É o momento em que o paciente já está aceitando toda a situação, né? Paciente na UTI. A UTI nasceu da necessidade de oferecer suporte avançado de vida a paciente aguardando. Esses pacientes têm que estar aguardando, certo? Por quê? A vontade de Deus na vida deles. Porque a doença que ele está ali passando, o paciente está sendo tratado naquele lugar. E eu creio que eu e você sabe o que um paciente de uma UTI ele está passando, né? Está muito doente. Que porventura ele possua bastante pouca chance. Essa palavra tem bastante porque pouca chance é pequeno, mas bastante mesmo.
e sobreviver. Eu estive em um hospital que 50 pessoas que estavam na UTI, só 2 sobreviveram. É um ambiente de alta complexidade, gente. O capelão pode ter acesso à unidade de terapia, sim. Terapia intensiva de um hospital. Desculpa. Desde que conheça as regras, com certeza você terá que vestir uma roupa adequada, uma roupa especial. Além de ter que lavar as mãos na entrada e na saída. Ah, mas eu vou sair e não vou lavar as mãos. Vai ter que lavar, irmão. Porque a pia de lavar as mãos fica dentro da sala de UTI. E na sala de UTI tem uma câmera apontando para você. E essa câmera apontando para você, lá a direção do hospital está vendo se você está cumprindo as normas da instituição. Se não, próxima vez você não entra. Ah, mas eu sou capelão, sim, mas você desobedeceu uma ordem específica do hospital. Você já está sendo treinado para que você não erre nesse sistema. Nesse momento, você tem que ter a pura consciência que ao sair da UTI e ao entrar, você tem que lavar as mãos. E bem lavado. A oração nos hospitais. A oração em hospitais, olha, presta atenção, gente. Isso aqui eu vou falar aqui uma situação que vocês vão rir. A oração em hospitais, se não atentarmos alguns detalhes, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar, se não for feita sabiamente. Uma só pessoa deve orar, irmão. Você como capelão tem que ser vigilante. Vigiai e orai. Vigiar, irmão, é você orar de olhos abertos. Peça para que o paciente feche os olhos. Baixe a cabeça. Você não. Você tem que estar vigilante, né? E outra coisa, o capelão ele tem que estar com outro na visita. Não é aconselhado, velho, numa reunião de oração, 2 pessoas falarem. Apenas uma deve orar. E além de um estar orando, o outro está intercedendo em espírito, observando todo ao seu redor. Porque o irmão que está orando ali, ele tem que estar também assegurado por você em oração. Apenas uma pessoa deve orar em um período muito pequeno, não em um período muito longo, certo? Se você orar, ore objetivamente e diretamente. Amém? Cada um tem um jeito e um tom diferente de voz. Pode criar problemas emocionais ao enfermo se você falar gritando, se você espernear, se você achar que vai entrar em mistério ali, sapatear dentro do hospital. Não, você não pode fazer isso, irmão. Você está ali para fazer o ID do Senhor. Você está ali para falar abertamente, com objetividade, diretamente para o paciente. Você seja objetivo. Olha, expresse palavras que ele possa entender. Não palavras intelectuais demais, que nem todo mundo vai entender essas palavras intelectuais. Que o paciente está ali, ele quer receber. Amém? Voz suave. Não deve fazer aquela oração gritada, com exaltação de voz. Desculpa. Oração é conversar com Deus. Portanto, o que vai fazer efeito é a fé e não
o efeito psicológico das palavras fortes, mas sim a fé. Se você for orar gritando dentro do hospital, meu irmão, você vai trazer desconforto, não só para o paciente, mas para todos que estão dentro do hospital. Porque uma norma não pode gritar, não pode falar alto. É uma das normas do hospital. Sem encenação. Se você for orar, não faça encenação, meu irmão. Né? Não faça encenação. Não provoque expectativas. Não dramatize suas orações. Faça tudo naturalmente. Qualquer alteração nas emoções, o paciente pode ser prejudicado. Ele pode passar por uma situação que só ele pode sentir, não você. Aí aonde os enfermeiros vão chegar até você e para aí, não é desse jeito não. Amém? Muito bem. Quarto, o pedido. Põe as pessoas nas mãos de Deus e peça que Ele realize a sua vontade. Não insinue em suas orações que Deus tem que curar. Que seja feita a vontade de Deus, não a sua, meu irmão. Se o enfermo quiser orar, se tiver lúcido, deixe ele orar. Mas também sobre vigilância sua. Se ele se emocionar e chorar, tome imediatamente a oração e continue a oração. E você mesmo encerre imediatamente. Porque está mexendo numa situação em que o enfermo pode até piorar o seu estado clínico. Amém? Então, essa aqui, estamos dando final à nossa aula de hoje, hospitalar. Então, preste bastante atenção, meu irmão. Leia, reflita, observe todos os parágrafos, veja o que você tem essa capacidade de exercer essa função em hospital. Não só em hospital, mas em outros lugares, outras instituições. Amém? Então, fica na paz. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Amém?